Queridos, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, depois o irmão volta a louvar a Deus. Ainda tem também a irmã Raquel, da Mostra da Transfiguração. Só me tira desse telão aí, tá bom? Eu não me uno muito a ele, eu não sei porquê. E eu esqueci de novo, não fiz o slide. Estamos estudando e ficamos, parece que 2 segunda-feiras sem falar no assunto, foi 3, sobre tentação. Na oração do Pai Nosso está bem claro lá: e não nos deixeis cair, ou não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós, inicialmente, na primeira palestra, explicamos o que é tentação e falamos sobre a tentação vem através das coisas ou por meio das coisas que eu vejo, que são as coisas que estão diante de mim. Na segunda, nós falamos sobre a tentação vem através das pessoas que estão ao meu redor, que é aquilo que eu ouço. E ficamos devendo para os irmãos: a tentação vem dos desejos dentro de mim, ou aquilo que eu sinto. E também ainda aquilo que eu penso. Hoje talvez não dê para a gente trabalhar os 2 últimos tópicos. Se der, a gente faz isso. Mas para quem não estava aqui no início, nós queremos dizer que a tentação é a indução para o mal por sugestão do diabo. É o diabo no ouvido de alguém, nos pensamentos de alguém, induzindo para praticar alguma coisa errada. Então, a intenção dessa tentação é levar o crente a cair na armadilha de pecar contra Deus, de fazer uma má ação. E por causa disso, nós precisamos nos defender. E não há nada melhor do que saber de onde vêm os ataques. Quando a gente sabe de onde vêm os ataques, fica mais fácil de se defender. Por isso que eu estou trabalhando esse assunto. A tentação vem daquilo que eu vejo, a tentação vem daquilo que eu ouço, a tentação vem daquilo que eu sinto e daquilo que eu penso. Hoje, exatamente daquilo que eu penso, que eu quero trabalhar com os irmãos. Olha o que diz Tiago 1:14. Eu não espero você, então só escute. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado. Essa expressão engodado significa seduzido pela sua própria concupiscência. E concupiscência é o mau desejo. Essa outra tradução, que é a Nova Versão Transformadora, ela deixa bem mais claro: a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Sim. Então, fique com o microfone aí para vocês ajudarem. Pega o microfone aí. O pastor Edson está dizendo que a tradução dele já diz maus desejos, que é a própria concupiscência. Então, a tentação provém, como eu disse, também
não somente, mas também dos desejos e inclinações do nosso próprio coração. Jesus Cristo disse que do coração, e nós pregamos aqui sobre o coração, do coração procedem os maus desígnios, a prostituição, a avareza, a inveja, em suma, o pecado. Se o desejo mau não for resistido, se o desejo mau não for tratado, não for curado, não for arrancado, se o desejo mau não for purificado pelo Espírito Santo, vai levar ao pecado. E o pecado leva à morte. Quem estiver conversando aí atrás, me ajude aí, por favor. Então, observe muito bem. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência significa cobiça, que é os maus desejos, como a tradução do pastor Edson. Leia aí, Edson, a tua tradução. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Maus desejos. Então, a palavra grega traduzida por concupiscência essencialmente significa desejo intenso. Mas o interessante é que essa mesma palavra, desejo intenso, Jesus a usa quando ele diz: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Só que aqui esse desejo intenso do Senhor Jesus Cristo trata-se de um desejo correto, de um desejo certo. Nós podemos ter desejos intensos, porém corretos. Um certo pastor foi indagado por um crente que disse assim: pastor, o que eu devo fazer para receber o batismo no Espírito Santo? Ele disse: vamos ali no açude ou no rio tomar um banho, depois eu te explico isso aí. Quando eles estavam lá, o irmão mergulhou, só se abaixou assim, o pastor botou a mão na cabeça dele e segurou. E ele caçou fôlego e não achou, e o pastor segurando ali. Daqui a pouco as bolhas começaram a sair, e o pastor segurando. Quando o pastor viu que ele não tinha mais condições de suportar, tirou a mão da cabeça dele, e ele saiu vermelho que só uma pimenta. E o pastor disse: qual foi o teu maior desejo aí embaixo? Ele disse: respirar. Ou eu respirava ou morria. E o pastor disse: no dia que você sentir esse mesmo desejo para receber o batismo do Espírito Santo, o Senhor te batiza. Quer dizer, precisava de um desejo intenso, só que um desejo correto. Um desejo o texto sagrado diz assim: quem aspira ao episcopado, vamos lá, pastores, me ajudem, excelente obra deseja. Tem uma tradução que diz: tem uma boa ambição, desejo correto. Desejo de ter o perdão dos pecados, que a gente chora, que a gente se quebranta, que a gente só se aquieta quando sente o perdão. Lembra do desejo de Pedro, que o pastor Gesiel Gomes, uma vez ilustrando, disse que ele chorou amargamente até sentir sabor de mel. Ele traz Jesus, o galo canta, ele lembra de que Jesus tinha dito que hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí quando o galo canta, ele olha para Jesus, o olhar de Jesus penetra o coração dele, a alma dele, e ele se quebranta e chora amargamente, como diz o texto, até sentir sabor de mel na boca. Ele não parou de chorar até sentir a alegria do Espírito Santo na sua vida, o consolo de Deus, o perdão divino. E assim tem muitos desejos: de ser missionário, de fazer a obra de Deus, de ter um bom relacionamento com a família, de casar bem, de viver bem, um bom emprego. Tem muitos desejos corretos. E Jesus Cristo diz aqui: desejei muito comer convosco esta Páscoa. E esse desejo, que é a mesma palavra ali
para a concupiscência, é a mesma palavra, é um desejo intenso, porém um desejo correto. A concupiscência não é um desejo correto. A concupiscência é um desejo mau, como diz na tradução do Edson ali. É um desejo maligno. É um desejo que se fixa nas coisas más, nas coisas ilícitas. Todo desejo que não pode ser satisfeito licitamente é um desejo maligno. É por isso que Jesus disse que nós, na oração do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, mas se livra-nos do mal. A palavra mal aí é o próprio maligno, nos livra do maligno, porque o maligno vai fazer tudo para te levar a praticar um desejo mau, a praticar um desejo ilícito, qualquer que seja. Eu não sei o que está acontecendo com meu irmão, com minha irmã, mas é possível que aqui, neste grupo de pessoas, tenha alguém que esteja sendo tentado nesse momento, ou pelo menos foi tentado hoje, ou vem sendo tentado há algum tempo. O diabo não perde oportunidade para tentar. Ele é chamado de passarinheiro. E quando eu leio essa expressão, ou ouço essa expressão, eu lembro do tempo que eu era moleque, eu era adolescente, eu gostava de fazer gaiolas, e um dia eu vi um bigode cantando numa cunca, numa palmeira. Eu digo, vou pegar. Fui em casa, peguei o meu que estava na gaiola, botei lá próximo. Na hora que ele cantou, ele desceu. Eu digo, está no papo, não tem jeito. Mas eu só tinha um alçapão. Eu só tinha, Vocês não vão fazer eu pronunciar essa palavra, que eu estou no Face. Bora, professor Valdo. Alçapão. Eu só tinha um alçapão. O passarinho, irmãos, ficou em redor da gaiola por tudo quanto é lado, mas não ia para o alçapão. Fui em casa, botei 2, agora alçapões, um armado assim e o outro assim, mas ele não caiu. Aí eu fui em casa, botei mais 2, um em cima e um agora de lado e outro do outro lado, não caiu. Eu botei 4, 6, 2 em cima, 2 de embaixo, lá de lado, 2 de lado, botei nas laterais, fiz 8, agora não tinha onde ele descer. Aonde ele descesse estava dentro do alçapão. Levei lá o meu bigodezinho, na hora que ele cantou, ele veio dentro, e eu voltei para casa com ele preso. O diabo não desiste, ele é dessa mesma forma. O Senhor disse para Caim: o pecado está na tua porta. O desejo do pecado é contra ti, ele quer te estraçalhar, ele quer te destruir. A expressão no original significa: uma fera está na tua porta, ela quer te estrangular. O desejo dela é te estrangular, te destruir, mas tu podes dominá-la. Isso é lindo. O Senhor está dizendo que o diabo não pode nos fazer pecar. Ele pode nos tentar, mas a decisão é nossa, é pessoal. E por isso que eu quero conduzir o teu desejo hoje à noite para glorificar e exaltar o nome do Senhor, para abraçar a palavra, a verdade divina e dizer não. A Polícia Militar tem um programa chamado PROERD, que é um programa de resistência às drogas. É ensinar as crianças a dizer não às drogas. É isso que eu estou fazendo hoje à noite, tentando lhe ensinar a dizer não à tentação, porque ela está por todos os lados, provocando o seu desejo. E por que o desejo é a base da tentação? Por que o diabo usa o desejo? Porque sem o desejo, ninguém pode ser tentado.
Se o diabo não consegue despertar o teu desejo, se ele não consegue acionar esse gatilho chamado desejo, em hipótese alguma, ele vai conseguir nada com você. Por isso que ele provoca o desejo. O desejo é necessário para a vida humana. Mas quando vai além daquilo que é certo, quebra a lei de Deus e passa a ser maligno. É por isso que o diabo quer levar você além das linhas, além dos limites. Até o mar tem limite. Lá está escrito em Jó que até aqui vêm as ondas do mar e aqui elas quebram e voltam. Quando elas ultrapassam esses limites, aí o desastre natural é terrível. As tsunamis, as coisas. Não podemos passar os limites. Existem as leis humanas, existem as leis da natureza e as leis divinas. Quando nós ultrapassamos qualquer uma delas, nós estamos sujeitos a sofrer as penalidades. E por isso nós precisamos entender essas verdades aqui. Quando o desejo vai além daquilo que é certo, repito, quebra a lei de Deus e passa a ser maligno. É por isso que Pedro diz que a corrupção no mundo, a concupiscência ou o desejo mau é a causa da corrupção. Quer dizer que a corrupção é causada pela concupiscência, que é o desejo maligno. Sem esse desejo maligno não tem prostituição, não tem corrupção, não tem difamação, não tem perseguição, não tem crente infiel comendo o dízimo, a parte sagrada. Sem o desejo maligno não tem pecado. É por isso que o diabo procura despertar o desejo maligno. E aí ele procura despertar esse desejo através do que ele tiver na mão. Isso aqui hoje tem servido muito de um instrumento de Satanás, mas pode também ser um instrumento divino. E tantas outras coisas que os irmãos podem listar aí se quiser. Olha o que diz Pedro em 1 Pedro 1,14. Vou ler duas versões. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Essa outra tradução, que é a mesma que eu li ainda agora. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pedro está dizendo, não vivam conforme essas paixões. Quando vocês não eram cristãos, quando vocês não eram crentes, isso era muito natural para vocês, mas agora vocês são crentes. Agora vocês são servos de Deus. É por isso que não dá para nós aceitarmos um crente dizendo que é crente e vivendo como o mundo. O próprio mundo não aceita. Quando o mundo vê um crente vivendo como o mundano, as próprias pessoas do mundo apontam e dizem aí, você é crente, você não pode fazer isso, você não deve fazer isso. Abra sua Bíblia bem aí em Tito capítulo 2. Por bondade, eu vou aguardar você abrir. Está lá perto de Hebreus, depois de Timóteo, antes de Filemão e Hebreus. Entenda, meu objetivo nessa noite é orientar. Já encontraram? Amém? Olha o que diz o versículo de número 11. Acompanhe comigo, eu vou ler na atualizada. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, fazendo o quê? Diga bem alto, como é que está? Fazendo o quê? Verso 12. Educando-nos ou ensinando-nos para quê?
renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século como? Sensata, justa e piedosamente, ou sobriamente, aguardando a bendita esperança de nós e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Você não entendeu nada, não? Guarde aí, olha, observe bem aí, deixe aberta a sua Bíblia. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olhe para cá. Quem se manifestou salvador a todos os homens? A graça. Mas como é que esta graça salva? Educando-nos. É aqui onde não dá para entender como é que um crente que diz que é crente vive como o mundo, se veste como o mundo, fala como o mundo, se relaciona da forma do mundo, trata seus negócios do jeito que o mundo, velhaco do jeito que era, adúltero do jeito que era. Não foi educado. Não foi educado, continua um animal bravo. Não foi domesticado. Você não precisa amarrar o gatinho. Você não precisa amarrar seu cachorrinho de estimação. A galinha você tem no interior, tem que botar cancela na porta, porque senão elas invadem a casa. São domésticos. Mas os animais selvagens têm que estar no cabresto, têm que estar na corda, têm que estar no chiqueiro, porque são selvagens. Na hora que eles são soltos, eles vão embora. Era exatamente isso que os judaizantes diziam quando Paulo pregava sobre a graça. Eles diziam: se tirar a cerca da lei, se tirar o muro da lei, se tirar as peias da lei, se tirar o estorvo da lei, vai todo mundo cair na imoralidade. Paulo disse: negativo, porque nós somos educados em Cristo Jesus, nosso Senhor, e não vamos sair do pátio da casa do Pai. Quando nós somos educados em Cristo, nós sabemos dizer não à impiedade. Nós sabemos dizer não ao pecado. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. O que é essa educação? O que é esse ensinamento que a graça dá ao cristão faz ele dizer não, faz ele renegar. E essa expressão, renegadas à impiedade, significa desdenhar. É mais ou menos assim: alguém chega e te oferece uma mercadoria nojenta, uma mercadoria fraca, uma mercadoria sem valor, só que você conhece, você é educado. Você vai desdenhar daquele vendedor, daquela mercadoria fraca, e vai dar uma gargalhada e dizer mais ou menos assim: eu não quero essa tua porcaria, eu não quero essa tua droga. Sabe por quê? Porque eu encontrei uma pérola de grande valor, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas se não for educado, vai comprar gato por lebre, vai se satisfazer com uma hora de motel, vai se satisfazer com uma bagana de cigarro, vai se satisfazer falando mal do outro, perseguindo o outro, puxando o tapete do outro, enganando os outros, mentindo para derrubar o outro. Mas quando ele é cristão, ele sofre o mal. Paulo diz assim: por que não sofreis o dano? Por que não sofreis o mal? Mas não, vocês estão perseguindo uns aos outros e ainda levam uns aos outros nos tribunais humanos. Não tem ninguém sábio entre vós? Ou vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos? Porque são educados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando o crente é educado em Cristo Jesus, o pecado bate na sua porta, e sabe o que ele vai dizer? Está ocupado, não tem espaço para ti, está cheio de Deus, está cheio de Cristo, está cheio do seu Espírito Santo, está cheio da sua palavra. E o diabo vai voltar, porque não vai achar como vender a sua porcaria, porque você foi educado. Porcaria que eu estou chamando é o pecado.
Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, as paixões mundanas só são renegadas, só são desdenhadas se for educado, e só é educado se for alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo. E somente você vai viver uma vida sensata, justa e piedosamente se renegar as paixões. E somente você vai aguardar a vida do Senhor Jesus Cristo e viver uma vida sensata, justa e piedosamente. Não pense que você está esperando Jesus se você não vive uma vida sensata, justa e piedosamente. Sobriamente, cabeça no lugar, justa, corretamente, piedosamente, uma vida espiritual, apegado às coisas sagradas, apegado à oração, apegado à palavra, à doutrina da palavra, apegado aos trabalhos da igreja, apegado à vida espiritual normal. E somente assim você pode dizer: ora vem, Senhor Jesus. Do contrário, não está esperando a vinda do Senhor. Então, queridos, isso é claro que o texto está dizendo: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões, renegue as paixões, digam não às paixões. Só que para dizer não, você viu tudo que eu disse aqui, tem que estar na graça, educados, renegando a impiedade e vivendo uma vida sensata, justa e piedosamente. Queridos, quando Jesus teve desejo de se alimentar, me diga quem foi que se apresentou lá no deserto? Cão. E por que ele não apresentou-se antes? Por causa, aproveita o momento do desejo, o momento da fome. Quando Jesus sente desejo de se alimentar, o diabo: não, está aqui, transforma essas pedras em pães e come. Foi assim com Eva, é assim conosco. Filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Cita o resto do versículo, vamos lá, 1, 2, 3. Filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Por quê? O microfone devia funcionar aí, né? O microfone deve funcionar porque tem os irmãos que estão em casa e não ouvem quando a igreja fala. O Vanderlei ainda não conseguiu resolver esse problema para os irmãos ouvirem em casa a voz da igreja. Mas vamos lá. Filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Por quê? O que há no mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, é do mundo. E o mundo passa com a sua concupiscência. Quem é que permanece para sempre? Aquele que faz a vontade do Pai, aquele que faz a vontade do Senhor. Então, quando Jesus teve desejo de se alimentar, o diabo se apresenta, tentando aproveitar aquele momento que do desejo de Jesus. Só que Jesus soube controlar os seus desejos e não pecou, não seguiu a orientação do inimigo. Não será por isso que o apóstolo São Paulo diz: se é de se abrasar, case-se. Ficar namorando até meia-noite, até de madrugada, o galo fica rouco de mandar embora e não vai, e nem o pai manda embora. Que história é essa do namorado dormir na casa da namorada? Nós não somos mais igreja? Que história é essa de virgindade para o jovem e para a jovem não valer mais nada? Que história é essa que pecado não é mais pecado? Pecado continuará sendo pecado desde o Jardim do Éden. O que era pecado do Jardim do Éden é pecado aqui. O que era pecado na época de Adão é pecado hoje. E o que é santidade naquela época também é santidade hoje. Então a Bíblia é muito clara nisso. Por isso, cortejar, que a Igreja Batista pratica, é louvável, porque evita esse abrasamento. Você sabe o que é abrasar, jovem? Que está em casa, que está no Face, que está aqui?
Abrasado, o dicionário diz que é ficar em brasas, queimar, arder, tornar-se corado pela excitação carnal, devastar. Aí a Bíblia diz: porá alguém fogo no seio sem que perca as roupas. Bota uma brasa aí, irmã Luci, bem no seio aí para ver. Primeira coisa que ela faz é jogar a blusa fora. Oséias fala do forno aceso, né? Diz aí. Oséias vai citar como forno aceso. Não tem como perder as roupas. Beijo na boca, me perdoem, para marido e mulher. Ah, pastor, o senhor voltou há 300 anos. Não. Beijo na boca tem 4 elementos excitantes: o gustativo, o sabor, o olfativo, o cheiro, o auditivo e ainda o tátil. É por isso que o Roberto Carlos diz: a minha mão atrevida. Eu duvido se alguém beija uma moça na boca, ou a moça beija um rapaz, sem a mão estar procurando alguma coisa. Pastor, isso não é para rir não, irmãos, é para chorar. Vou ler aqui do Oséias, capítulo 7, versículo 4. Todos são adúlteros, ardendo como forno, cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde quando amassa o pão até que esteja pronto para assar. Repete aí, porque os irmãos estavam sorrindo. Escuta esse texto aí, ó. Todos são adúlteros, ardendo como forno, cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde quando amassa o pão até que esteja pronto para assar. Olha, o fogo aí é a carnalidade, é a imoralidade, é o desejo carnal. Adúlteros, como fogo. O abrasamento que Paulo fala: se é de se abrasar, casa logo, para não pecar. Então, queridos, quais são os desejos maus? Eu já citei alguns. Os desejos maus, que provêm da nossa natureza, acham expressão em todas as direções. Exemplos de desejos maus: vingança. Tem gente que no dia que eu me encontrar com ele, vai ver, mata na unha, ela me paga. Crente se congregando, às vezes está no púlpito com aquele desejo de vingança contra alguém. Cobiça pelo dinheiro. Irmãos, a Bíblia diz que a avareza é pecado de idolatria. Se a avareza é um pecado de idolatria, meus irmãos, quem é o ídolo aí? O dinheiro, o desejo de posses. A pessoa morre, mata pelo desejo de posse. Cobiça pelo dinheiro. Popularidade. Viu, Enéas? Cadê o Enéas? Enéas, é? Popularidade. Tem uns que são cheios do poder enquanto não são famosos. Estou falando para o Enéas porque ele é cantor, está nessa linha. Pastores que não pega mais nem na mão da gente. Parece o 31 de fevereiro. Aí eu fiz um égua pendurado numa vara, mandioca querendo ser macaxeira. Assim é todo que quer ser o que não é. Acaba sendo 31 de fevereiro, mas não é. Tem gente querendo ser presidente, presidente talvez nem possa ter, e se tivesse era só para morder os outros, pois não conhece a regra áurea de viver. Teólogo, pedagogo, doutorado, um C alado, um C de asas, um anjo. Teólogo, pedagogo, doutorado, um C alado sempre aparenta ser, porém não passa de um simples ser mortal, irracional, que não conhece o próprio ser. Se conhecesse, não era tão orgulhoso, não era tão inchado, inchada. A Bíblia fala de algumas mulheres que andam cascavelando, que como é que diz? Os ouros andam tinindo,
como o chocalho da cascavel. Por fora é uma beleza, por dentro uma podridão, uma coisa nojenta. E é por isso que a Bíblia diz que as mulheres têm que se ataviar como santas, com a boa maneira de viver, com ordem e decência. E os crentes, simples como as pombas, embora prudentes como as serpentes, só pensa em dinheiro, mordomia. Agora pega aqui em cima, mas também pega lá embaixo dos empresários, alguns só pensa em dinheiro, mordomia, na primazia de com Cristo se assentar. Senhor, deixa que meus filhos se sentem um à tua direita e outro à esquerda, quando vierem no teu reino. Vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou, vocês podem beber o cálice que eu bebo. Senhor, podemos. Vocês podem, mas sentar do meu lado, à direita ou à esquerda, só aquele pode determinar. Só pensa em dinheiro, mordomia, na primazia de com Cristo se assentar, porém se esquece de cingir-se com a toalha, se enrolar com a toalha, e que os pés dos co-irmãos tem que lavar. Se passa disso, é um égua pendurado numa vara, vai deixar tudo, não vai levar nada. Mas aquele que guarda o bom tesouro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, esse tesoura para a vida eterna, aonde a traça e nem a ferrugem podem alcançar, e nem o ladrão pode minar e roubar, porque é um tesouro celestial, tesouro do Evangelho, tesouro da salvação, tesouro da santidade, tesouro da comunhão com o Senhor. Popularidade mundana, rebelião contra a autoridade. Nós estamos vivendo numa época de uma lei da palmada, que a criança começa a ser rebelde pequena, não obedece mais o pai, mamãe, aí não vai obedecer professor, e nem vai obedecer a autoridade, vai parar na cadeia, porque é rebelde. Sexo sem casamento, isso tanto faz ser de jovens, entre jovens, ou os casados fora do casamento. Entre jovens é fornicação, a Bíblia chama isso de imoralidade, e entre casais chama-se, o casal fora do casamento é o adultério, que a Bíblia diz que ficarão de fora os adúlteros. Se tiver algum aqui dentro, ou alguma aqui dentro, pastor, o senhor está pregando para a igreja. Pois é, eu sei que estou pregando para a igreja. Se tiver algum adúltero aqui dentro, alguma adúltera aqui dentro, ei, deixa eu dizer para você, o Senhor te trouxe aqui para que eu toque a trombeta nos teus ouvidos. Você que está em casa, no Face, na rádio, pastor, o senhor está na rádio, o senhor está entendendo o que está falando? Sei, Bacabal, só vai os santos para o céu. Por o caminho de Deus os ímpios não passam, somente os santos. Eu já disse aqui várias vezes, eu não me daria o luxo de ser medíocre ao ponto de deixar você ir para o inferno, eu tanto com a trombeta na mão. Por que ele não me ouviu, não tocou aquela trombeta? Por que ele não me avisou? Ah, se for para o inferno, vai dizer assim, tanto que eu ouvi. E o Senhor te trouxe aqui, igreja, o Senhor te quer santa, sem mácula, sem ruga, perfeita, virgem, aleluia, porque a igreja é a noiva do Filho de Deus, é a noiva do Cordeiro. Se você está nesse número, então feche os seus olhos por alguns segundos e glorifique a Deus, para você pertencer à noiva do Cordeiro.
Feche os seus olhos e glorifique o nome do Senhor. Você é noiva, você pertence à noiva, você é crente, você é salvo, você deseja ir para o céu. Oh, glória! Aleluia! 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 Glória a Deus. Pode abrir os seus olhos. O que eu estou fazendo aqui é o que Judas diz: salvai alguns, arrebatando-os do fogo. O bombeiro sabe que não pode salvar a todos que estão dentro de um prédio incendiado. Nem um salva-vida sabe que não pode salvar a todos que se afundaram num barco. Mas enquanto ele tiver forças, ele vai salvar. E é isso que Judas diz: salvai alguns. E se o Senhor te trouxe hoje à noite aqui, é simplesmente para te alertar. O mundo é enganador. O diabo quer te vender a sua porcaria de mercadoria chamada pecado. Mas o homem sábio, a mulher sábia, é como um bom negociador, que quando encontra uma boa pérola, deixa tudo e adquire aquela pérola. A pérola é o Evangelho, é a salvação em Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Você sabe por que eu estou glorificando? Porque nesse momento me veio o sentimento. Naquele dia o Senhor vai olhar para mim e vai olhar para todos vocês que ouviram a palavra e atentaram para a palavra e obedeceram a palavra. Eis aí o trabalho das tuas mãos. Se você é crente, feche os seus olhos e glorifique. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Se você é crente, diga glória a Jesus, exalte o nome do Senhor, aleluia. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, oh glória. Aleluia, glória a Deus. Quando a trombeta tocar, somente os santos subirão. Quem tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Se você espera Jesus, saia do pecado. Se você espera Jesus, tire os pés do mundo, põe os pés na rocha, te firma na rocha, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Deixa eu terminar, meu irmão. Rebelião contra a autoridade, sexo sem casamento, perversão sexual. Oh, bichinho bom, serve tanto, não posso ficar sem ele mais. Faço convocação, mando mensagem para estudo da Bíblia, pesquiso, telefono, vejo coisas importantes. Mas tem tanta gente que usa isso aqui só para perversão. Televisão só procura lixo, espiritismo, moralidade, perdeu o faro, só consegue sentir o cheiro das coisas podres, virou ave de rapina, urubu. Não saia dizendo que eu chamei você disso não, estou falando daqueles que perderam o faro pelas coisas sagradas, pelas coisas santas. Aleluia. Os olhos não veem mais nada que preste, só procura as coisas ruins. E é por isso que Jesus diz lá, eu não lembro qual foi o anjo, ou qual foi
a igreja que ele diz: eu aconselho que de mim tu compre colírio, para que unja os teus olhos, para que tu vejas, e veja somente as coisas boas. Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aconselho que de mim compre ouro refinado, para que te enriqueças, e roupas para que cubra a tua nudez. Está lá nas Sagradas Escrituras. Você não foi chamado para ser envolvido na perversão sexual, mas na santidade. Irmãos, todas as cartas de Paulo, se eu não estou enganado, todas elas, aos santificados em Cristo Jesus, aos santos, aos chamados para ser santo. É assim que ele começa as suas cartas. A igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, aos santos em Cristo Jesus. E assim quase todas as cartas. Olhe, meu irmão, a tentação sempre funcionará através do desejo. É por isso que a gente põe a isca no anzol. É por isso que se põe a comida debaixo da arapuca. Você já viu, e eu disse isso aqui, que o bem-te-vi estava lá em cima, o milho estava lá debaixo da arapuca, o cancão é uma avezinha, já peguei também, já criei na gaiola, doido por milho. E quando ele bate o olho no milho, o bem-te-vi avisa lá em cima: a arapuca cai. Mas ele olha para o milho e só sabe dizer isso: tem milho. O cântico dele é assim: tem. Arapuca cai, tem milho. Arapuca cai, tem milho. Por causa do milho, ele esquece da arapuca e entra em arapuca. Aí o bem-te-vi diz: bem que eu disse. Estou fazendo esse papel do bem-te-vi hoje aqui. Arapuca cai, tira os teus pés de lá, tira teus olhos de lá. Se o teu olho direito pecar, arranca-o e joga fora. É melhor entrares no céu só com o olho, do que tendo os dois olhos seres lançado no inferno. Se tua mão direita pecar, arranca, joga fora. É melhor entrares no céu só com a mão, do que com as duas entrares no inferno. Tira tua mão de lá, tira teu pé de lá, tira teu olho de lá, põe teus pés aqui dentro da igreja e glorifica o teu Pai que está nos céus. Aborta o mau desejo. O aborto é crime, mas aqui é salvação. Aborta o mau desejo, qualquer que seja, suicídio, qualquer que seja. Quando fala em mau desejo, só se pensa em moralidade. Não, mau desejo, ódio, inveja, perseguição, difamação, falar mal dos outros. Já citei isso várias vezes. Você precisa impedir a tentação no primeiro estágio, logo no início. Não espere até ficar engajado numa luta mortal com ela. Não espere ficar na correnteza perto das cataratas. Tira teus pés de lá. Os grandes incêndios poderiam ser apagados com um balde d'água. Se fosse no começo, se apaga até com um caneco d'água. Mas depois que toma as grandes proporções, nem o corpo de bombeiro pode chamar todas as viaturas ou todos os carros do corpo de bombeiro, vai não conseguir mais. Vai queimar até não ter mais para onde. Apaga esse incêndio. Agora, no começo, não te envolve com ele numa luta mortal. E o interessante é que você pode evitar que o desejo corra solto, se você não o alimentar. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é santo,
se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Pensai nas coisas lá de cima. Não alimenta o mau desejo. Se você se manter vigilante contra ele, se você guardar o seu coração na palavra de Deus, como purificará o jovem seu caminho? Observando, guardando, conforme a tua palavra. Eu digo amém dizendo para você só o seguinte: como tratar esses maus desejos? Não os despertar, mas abortá-los. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Tem que cortar na carne. Tem aí um alpinista, não sei se ele ainda vive, mas ele foi escalar uma montanha sozinho, caiu e uma pedra rolou por cima do braço dele. E ele aí vocês pesquisam depois na internet, é coisa real. Parece que ele passou 5 dias lá pelejando para tirar esse braço debaixo da pedra, não conseguia. Resultado, ele resolve quebrar o braço, cortou, fez os primeiros socorros lá, saiu cambaleando, já quase morto de fome. Quando a família viu o braço, começou aquele desespero: epa, não chorem pelo meu braço, vocês só estão me vendo porque eu cortei na carne. Precisamos cortar na carne, dizer não de verdade. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, corte na carne, tome cada dia sua cruz, depois venha e siga-me, aí terá um tesouro no céu. Não desperte o mau desejo, fuja. Interessante, irmão, que sobre o diabo a Bíblia diz: resisti o diabo, e ele, mas da tentação foge. Nem que te chame de mole, não é macho não, não é homem não. Não sou mesmo não, para o pecado não sou macho, para o pecado não sou homem. Você parece que não é mulher, sou não, para pecar não sou. Não sou, não quero conversa. O pastor está lembrando aqui que José fugiu, e Paulo disse assim: foge também dos desejos da mocidade. São esses desejos maus, malignos, e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com o coração puro, invoca o nome do Senhor. Segue esses, mas foge da imoralidade, foge dos sensuais, foge daqueles que não querem santidade, que diz que são crentes, mas não são, até obreiros, mas que não são. Você pode tratar esses desejos andando no Espírito. E aí depois você lê Gálatas 5:16, não pedi aqui para eles procurarem logo. E por último, manter o coração e os desejos agradáveis. Como diz Davi: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor. Pelo que, diz Tiago, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertadas, a qual pode salvar a vossa alma. Palavra de Deus, meu irmão, quer pregada, quer escrita, não pode atuar na sua vida se você não recebê-la de bom grado. Isso é uma nota da Bíblia Estudo Pentecostal, deixa eu ler por completo. Palavra de Deus, quer pregada, quer escrita, não pode atuar de modo eficaz na vida da pessoa se esta não se separa da imundícia moral e do mal. Deus ordena ao crente que deixe de lado toda a impureza pecaminosa. Essa imundícia polui a alma, polui o espírito e arruína a vida. Portanto, diga não à tentação. Dá um tapa na cara do diabo e te agarra com o anjo do Senhor nosso Deus, para que você tenha uma vida vitoriosa. Você pode dizer amém? Volta aqui, Enéas.
Meus irmãos, a paz do Senhor. Tem alguém feliz aqui nesta noite ou é só eu? Quem está mais feliz ainda, diga aleluia! Muito obrigado, pastor Raposo, mais uma vez pelo privilégio de poder estar aqui. Quero agradecer também e louvar a Deus pela vida do meu amigo Norberto. Deus abençoe, Norberto, viu? Eu ouvindo aqui o pastor Raposo ministrar a palavra, eu me lembrei do louvor. E eu comecei a cantar esse hino lá em casa. E eu cantava, eu ouvia minha avó cantando, minhas irmãs cantando lá. E eu nunca pensei que eu ia ficar na frente do autor desse hino. Nunca imaginei na minha vida. E eu comecei, onde liguei para alguns irmãos, eu sabia só de alguns pedaços do hino, que eu não lembrava mais direito. E os irmãos começaram a me ensinar. Eu quero cantar com vocês aqui, da Mi maior. Deus, tu és tão belo e tão sincero como ninguém. Estou te chamando para adorar Jesus. Deus, não há na terra e nem no céu igual a ti, ninguém. Deus entronizado e coroado, onde? Entre os querubins. Dos serafins e assentado entre os louvores dos serafins. Dá para você levantar a mão direita para o céu e adorar Jesus nesta noite? Deus deu toda a glória, somente glória. Quando? Dá pra cantar Deus, tá? Oh, glória! Deus deu toda a glória, somente glória. Quando? Eternamente. E desta glória participar. Quem pode? Só pode crer. Levante as suas mãos para o céu e vamos encher esta casa de glória. Vamos! Glorifique a Deus pela sua vida. Glorifique a Deus por você estar aqui. O Espírito Santo está no culto e quem é pentecostal sente a presença de Deus. Eu quero cantar com a igreja. Canta comigo, vai, canta. Deus, tu és tão belo e tão singelo como ninguém. Deus, não há na terra e nem no céu igual a ti. Grita, ninguém. Deus entronizado e coroado entre os querubins e assentado entre os louvores de quem? Dos serafins e assentado entre os louvores. Agora a banda vai tocar bem baixinho, porque eu quero ver a igreja cantar bem forte esse refrão em nome de Jesus. 1, 2, 3.
vez. Deus deu toda a glória. Eternamente, e desta glória participar. Quem é que pode? Só pode crentes. Diga, vai! Deus deu toda a glória, somente glória, eternamente, e desta glória participar, só pode crente. Eu já vou encerrar, mas escute isso daqui, eu já vou encerrar. Um dia desses atrás aí, você viu nas redes sociais uma cantora aí do mundo, em um trio lá em Salvador, estava aqui agora ministrando e me veio isso ao coração. Uma cantora muito famosa lá no trio de Salvador, dizendo assim: vamos invocar os demônios, vamos gritar aqui o nome dos nossos demônios. E eu fiquei horrorizado com aquilo. Quem é crente também fica. Mas eu quero te convidar aqui nesta noite para você clamar o nome de Jesus, que ele vem e clame. Você pode dizer aleluia. Deus deu toda a glória, somente glória, eternamente, e desta glória participar, só pode Aleluias. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, te agradecemos por este culto abençoado, pelo privilégio que o Senhor nos deu nesta noite, de tributar a Ti louvor e adoração, canção de louvor e adoração ao Teu nome. Te agradecemos pelo privilégio de ouvirmos a Tua santa e poderosa palavra, que alimentou as nossas almas e o nosso espírito. Meu Deus, meu Pai, te rendemos graças por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos pela Tua filha, que a Tua igreja recebeu nesta noite, tornando-se membro desta igreja. Ajuda, fortalece-a, para que a Tua filha sinta-se bem em nosso meio e seja bênção para esta igreja, e esta igreja seja bênção para ela. Deus, continua abençoando o Teu povo, a Tua eleita, a Tua igreja. Senhor, nos ajuda a prosseguir a caminhada, que nenhum dos Teus filhos se afaste de Ti, mas que tenham cada dia intimidade e comunhão com Teu Espírito. Leva-nos em paz aos nossos lares e nos conceda uma noite em comunhão com o Teu Espírito Santo. Nós oramos, ó Pai, e nós Te pedimos essas bênçãos, e por fé Te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Está aceitando a Jesus? Já orou? Vamos, antes da bênção apostólica, queria pedir a essa jovem que aceitou a Jesus. Minha jovem, você, olhe para a igreja. Os irmãos querem receber essa jovem com alegria. Vamos dar uma salva de palmas para ela. Deus abençoe, querida. Seja bem-vinda. Levante suas mãos para os céus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Eu quero pedir que vocês disponibilizem a mensagem, gravaram a mensagem no site, no Face, para quem quiser ouvir. Muito obrigado ao vocal, obrigado a todos os irmãos que vieram mesmo com chuva. Muito obrigado mesmo.
Com chuva ou sem chuva, é o nosso lema.